Seja bem-vindo a mais um episódio do Investidor com Propósito. Olá, Orlandinho, Luiz Sérgio, mais um grande programa aí com pessoas fantásticas. Boa tarde Luiz Sérgio, Joey, nossos convidados, o Paulo, a Carol, e um programa sensacional, né? Hoje nós estamos aqui pro nicho de mercado aí do Luiz aí com uma história fantástica para contar. Puxa. É verdade. Pô, bem-vindos, Paulo, Carol, obrigado por aceitar o convite nosso aqui. Para mim é um prazer porque fala muito do meu dia a dia, né? É o mercado imobiliário. E nada melhor do que trazer a história, né? Falar um pouquinho da história, do legado, né? E também do associativo, né? O associativismo, principalmente de pai, filha. Acho que Jaraguá tem muito disso, vai ser uma história muito bacana. Não, fantástico, né? A gente está aqui com uma empresa de 33 anos, de Jaraguá do Sul, desde 1992, capitaneada pelo Paulo Obenal, que está chegando aqui junto com a gente. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aí fazer um bate-papo e contar um pouco da nossa história também. Maravilha. E do lado o Paulo, que é engenheiro civil, ao lado dele, a filha, a Caroline Elisa Obenal-Scani, para falar tudo certinho, né? Porque senão o Jacques vai ficar bravo comigo depois. A Carol está com a gente, é arquiteta, urbanista e também presidente da Associação Comercial aqui de Jaraguá do Sul, né? A CIGES, comandando. Seja bem-vinda, Carol. Boa tarde, obrigada, Joey, obrigada, Luiz, pelo convite, obrigada, Orlando. Então, vamos conversar um pouquinho aí, contar um pouco da nossa história juntos, né, pai? Sim. Nossa, que legal, né? Tá pai e filha, filha e pai, num bate-papo assim muito legal e algumas coisas pontuais que acabam trazendo assuntos que são pertinentes aos dois, né? É verdade, até a gente estava nos bastidores aqui, antes, trocando uma ideia, e é legal porque eu tô 23 anos no mercado e acompanhei, né, desde o meu início, 2002, comecei com o pai e já escutava Proma, e aí a gente começa a entender um pouquinho sobre esse mercado e depois conheci o Paulo, depois conheci a Carol. Hoje, na associação, né, a gente também é envolvido nessa parte do associativismo. Acho muito bacana deixar esse legado. Então, eu diria que a gente está bem servido aqui, essa história vai ser fantástica. Fantástico. Vamos começar já falando, Paulo, porque dentre várias obras, né, você tem quase 100 obras aí espalhadas por esse nosso Brasilzão todo, para a gente usar esse termo. Inclusive, uma obra de destaque aí que foi um grande desafio, a própria Arena Jaraguá. Ela foi construída por uma empresa jaraguaense, a Proma. E falar um pouquinho desse desafio, como é que você começou, como é que foi esse início? Bem, a história é longa, mas ela começa em Joinville. Eu fiz faculdade em Joinville, sou engenheiro civil formado pela UDESC. E eu penso que, né, todos os estagiários, enfim, as pessoas que já passaram pela Proma, eu sempre estimulei muito para que eles pudessem, junto com a formação acadêmica, ter uma formação profissional. E, né, eu tive essa percepção lá atrás, quando eu fiz faculdade. Durante o meu processo acadêmico de estudo, de faculdade, eu acabei entrando numa construtora. E lá eu consegui buscar conhecimento profissional aliado ao mundo acadêmico. Então, essa é a melhor conexão que pode ter. O profissional já estar aprendendo o seu mundo acadêmico, a sua formação, e já complementando com formação profissional. E eu tive essa oportunidade, foi uma decisão praticamente minha, e quando eu me formei, eu já tive algumas oportunidades de emprego, ou continuar na própria construtora, ou veio uma outra proposta um pouco mais desafiadora, trabalhar no grupo da Fundição Tupi. A Fundição Tupi tinha uma divisão dentro do grupo, que era fazer obras de câmaras frigoríficas, isolamento térmico e tal, e aí tinham grandes indústrias, né, que contratavam chave na mão. E aí a empresa tinha que entregar a obra completa, com fundação, com concreto, com estrutura metálica, e eu era um dos engenheiros que acompanhava essas obras ao longo da execução. Então, realmente, eu trabalhei em alguns lugares do Brasil fazendo obras importantes, seja na região de frutas, carne, lá em São Paulo, na região de suco, câmaras gigantescas para fazer o armazenamento do suco concentrado.
Então, obtive muito conhecimento profissional, circulando ao longo de praticamente 7 anos, viajando e transitando em obras industriais. E aí foi uma grande formação dentro de uma grande empresa também, que acabou me trazendo o conhecimento profissional. E aí, um determinado momento, né, também bastante inquieto, eu tinha vontade de ter um próprio negócio. E aí foi onde eu já estava começando a formar um negócio, e aí veio um convite aí do meu primo, o Aldo Salai, aqui de Jaraguá. Isso, nessa época eu estava em Joinville. Eu sou joinvilense, nascido lá, enfim. E aí uma discussão, uma conversa aí de família, houve o interesse de nós montarmos um negócio juntos. Então, a Marlian, que através do Aldo Salai e o Paulo, né, juntaram as energias, as forças, e aí fundamos a Proma. Ali foi o pontapé inicial, né? Tanto que o significado da Proma é a associação do meu nome, Paulo Rubens Obenaus, com Marlian Contabilidade. MA. Legal. Essa é uma novidade, que eu não sabia, nem eu imaginava. MA de Marlian Contabilidade. O Aldo é sócio majoritário, e era lá na época também, né? E aí a gente juntou o nome, porque todos os nomes que nós queríamos, né, nenhum passou no crivo da receita, né? E aí juntamos letras. O Aldo falou, só tem um jeito, vamos juntar letras aí para formar o nome. No primeiro momento ficou um pouco estranho, né, a Proma e tal, e graças a Deus ao longo dessa trajetória de 33 anos a gente conquistou a confiança de muita gente. E aí talvez vem muito a ver com o propósito do podcast também, né? Nós tínhamos como propósito fazer obras diferenciadas, nada fazer mais do mesmo. E tanto que os primeiros projetos nós contratávamos arquitetos diferentes. Nós não contratávamos o mesmo arquiteto. Nessa fase a Carol ainda não estava no negócio, né? Estava ainda lá, indo para o São Luís, né? Brincando lá no São Luís. Mas na época eu comentei com o Aldo, se é para fazer projetos, vamos ser diferentes, vamos fazer obras que tenham propósitos diferentes, obras que possam marcar de forma diferente. E para você não seguir uma mesma linha, então sempre contratávamos escritórios de arquitetura diferentes, para termos caras de projetos diferenciados. Então a partir dali começou, né, privilegiamos e prestigiamos todos os arquitetos da época de Jaraguá, né, que teve uma boa fase aí, independente, né, que nós entendíamos que tinham competência para nos atender, a gente acabou fazendo isso. E ali foi o pontapé inicial para a gente fazer as obras que nós desejávamos e tínhamos como propósito de padrão, enfim, isso a gente pode até conversar depois também, né, que linha, que padrões que nós desenhamos para seguir nessa trajetória, né? Olha aí, essa foi o início, a sementinha plantada, aquela veia empreendedora ali, preciso montar um negócio, isso foi muito bacana. E Carol, você já desde pequena, como é que acompanhava as obras, falava, esse caminho que eu quero seguir? Então, tendo um pai empreendedor, né, e tendo um negócio, né, a gente acaba acompanhando isso naturalmente de casa. Então, tinha muitas vezes que o passeio do final de semana era visitar a obra, então... Mas a gente gostava bastante. Passear na picape, né, pai? Também era muito divertido. Mas, quando eu decidi fazer a faculdade de arquitetura, já era uma coisa que eu tinha decidido há muito tempo, muito cedo, assim. Eu sempre gostei disso, gostava de fazer maquetes, sempre fui muito criativa. E até quando eu decidi fazer arquitetura, a gente colocou no papel, né? O pai é engenheiro, né? Tem que anotar tudo no papel, fazer planilha, né? Coloca mais uma opção aqui, eu não quero assim, ser o decisor dessa profissão, né? Coloca mais uma opção aí, né? Eu coloquei design. As maquetes deveriam ser as melhores da turma, né? Imagina. Então... ali eu vi que realmente eu tinha já muita vontade de fazer arquitetura, eu sempre gostei muito disso, né, e sempre tive muito contato com o projeto, né, enfim, mas claro que você mergulhar dentro de uma faculdade é um mundo completamente diferente, né, e realmente o meu mundo da arquitetura, de criatividade, é muito diferente de uma construtora, né, que faz mais execução, né, e era uma coisa que a Proma ainda não tinha antes de eu começar a faculdade, né, a gente sempre terceirizava os projetos. E a gente optou por eu fazer a faculdade aqui em Jaraguá,
justo para iniciar o estágio junto com, né, na própria construtora, que iria agregar muito para o meu currículo e para a minha formação, porque todos os meus projetos de faculdade, porque cada semestre da faculdade de arquitetura você faz um projeto, uma entrega, seja um hotel, seja um edifício, seja... todo semestre tem uma entrega de algum tipo de projeto. E todos os meus projetos da faculdade eram execuíveis, porque a gente passava para o nosso calculista fazer um pré-lançamento. Então, ali que eu comecei a entender realmente o propósito de juntar criatividade com a execução, né? E com projetos bem pensados, né? Então, eu tive diversos professores nessa minha vida de faculdade, mas eu também tive muitos professores fora da faculdade, que foi, né, sendo pai engenheiros do escritório, né, que sempre tiraram todas as minhas dúvidas de projeto, e também os engenheiros terceiros, que eram pessoas super experientes, que prestavam serviço para a gente, mas que complementaram toda a minha formação. Então, hoje eu me sinto muito pronta, assim, para fazer os projetos, né, não tenho dúvida nenhuma, de como trabalhar nessa parte de arquiteto, né, de projetos mesmo, e conseguir também montar um padrão da Proma, né, porque a gente mora nos empreendimentos da Proma, então a gente sempre quer que o próximo projeto seja melhor do que o anterior, né, então como fazer isso, né, só realmente tendo a vivência de estar num produto desse. Então, foi ali que a gente começou a desenvolver um padrão da Proma. Hoje a gente tem um roteiro, né? Se o arquiteto vai prestar algum serviço de projeto para a gente, tem um roteiro a seguir de quais são os padrões mínimos para a Proma de um projeto de qualidade. Criou tipo um processo. Um processo, Olha só, é uma linha industrial. Né? Não chega a ser uma linha... alguns requisitos, né? Mínimos. Obrigatórios para ter um resultado de projeto que a gente entende como melhor. Né? E é interessante quando comenta que mora no próprio residencial, porque a gente que vive no mercado imobiliário, a gente tem muito disso, né? O proprietário ou o construtor, ele reside no imóvel e às vezes não reside porque não quer cruzar no elevador e ter que escutar, puxa, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo, que fica aquele negócio, né? Se a consultora tá firme, né? Que nem vocês moram, então vocês têm a certeza de que, vou entregar um negócio de qualidade e como tu falou, tem detalhes que tu consegue ali vivenciar e falar assim, opa, vou ajustando. E cada empreendimento é uma régua, um degrau, né, que tu sobe, e aí tu não consegue mais descer. Porque daí tu cria processos, tu consegue fazer sempre melhor. Dois pontos que eu acho importante para a gente não deixar passar, o Paulo mencionou, e é o que a gente fala até em outros programas. O empreendedor, ele tem na veia. Ele meio que nasce empreendedor, ele vai às vezes por outro caminho, ele cria experiência em outros lugares, mas ele acaba sendo empreendedor, ele tem a inquietude, acho que foi a palavra que tu usou ali. E a questão da Proma não é muito meu nicho de mercado, entender assim o estilo, como vocês chamam, mas a gente ouve muito assim quando se fala de empreendimentos Proma, a questão de qualidade. Então, normalmente a gente ouve sobre outras construtoras a questão de alto padrão, médio padrão, baixo padrão, mas a gente sempre tem uma régua ali na Proma que é a questão de qualidade. Não, a construção é Proma, de uma ótima qualidade, são produtos realmente que se construíram no mercado até diferente que as outras. Vocês vão chegar nesse ponto, né, de qual o padrão de vocês, mas, independente do padrão, eu ouço muito falar em qualidade. Tem muito disso, né? Talvez a gente já tenha conversado sobre isso, outros corretores da cidade também devem falar, mas quando tu fala que o produto é Proma, é como se tu falasse sobre um padrão. Vocês criaram um padrão, né? E acredito que para Jaraguá vocês ditaram o mercado. Então ele é uma régua, que ninguém, né, para chegar num nível, imagino que seja, né, Paulo? Talvez tudo nasce com a minha própria formação, né? Como eu fui dirigido para ser um engenheiro de execução, trabalhei muito tempo com execução. E não é uma coisa simples trabalhar com execução, né? Tu tem que ter muito conhecimento, tu tem que ter muito curso. Eu fiz muita viagem, muita feira. Então a gente vai muito atrás das soluções. E daí todos os profissionais que entram na nossa empresa e que estão trabalhando conosco precisam ter esse nível de execução também bastante grande. Então a gente provoca que eles continuem estudando, continuem participando de feiras, capacita, né, através de treinamentos, de processos. Há muito tempo nós já temos processos indicados
como a Carol falou, para projeto, mas para execução, eu lembro que a gente desenhou, porque lá na indústria onde eu trabalhei, nós tínhamos muitos processos escritos. Então, eu também queria ter um processo escrito para fazer uma execução dentro da nossa empresa. Então, desde que nasceu o programa do PBQPH, lá atrás, que foi um efeito da Incol, né, por conta de todos os problemas que a Incol, né, os mais novos não conhecem, mas a Incol foi uma grande, um grande grupo de uma construtora, né, que deixou um problema gravíssimo no mercado, e a partir dali muitas coisas começaram a mudar, a partir da Incol, porque foi, né, um histórico negativo para a sociedade. E aí o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, ele disciplinou muitas regras, e assim que saiu nós já nos inserimos dentro desse programa. E aí, né, são anos já, mais de 15 ou 18 anos, que nós temos o PBQPH, e agora já há mais de 10 anos a ISO 9000 também dentro da nossa empresa. Então são, de novo, né, processos obrigatórios que têm que ser seguidos para que realmente tenha, né, o que o Orlando falou, né, um resultado lá, né, dentro do empreendimento com qualidade, com padrões estabelecidos. E a outra coisa legal, que a gente tem toda a parte da inteligência dentro da nossa companhia. Então, desde as pessoas que são executivas direto dentro da obra, né, dos mestres de obra, todos os engenheiros, os arquitetos que estão envolvidos, que é de execução, né, trabalham dentro da companhia. Então, nós não temos um terceiro que presta serviço para nós num determinado empreendimento. Então, isso mantém a cultura da capacitação, do treinamento, do estímulo a continuar estudando e tal, para que os resultados também aconteçam. Nós, durante essa trajetória, já tivemos 2 mestres de obra que se aposentaram. Né? Legal. Temos um mestre de obra que tem mais de 30 anos conosco, né? Engenheiros que estão há 20, há 10, né? Pessoas chaves dentro da companhia com 20, 25 anos de empresa. Nossa, isso é então, bacana, isso né? Em tempos de crise de mão de obra, é excepcional ouvir É uma isso. história que a média, né, com toda certeza, é acima de 10 anos. Então, isso mostra quão importante é para nós essa cultura, né, e continuar mantendo, né. A Carol fala muito, né, desse envolvimento das pessoas, que hoje, né, os jovens eles não estão mais querendo ficar tanto tempo dentro de uma companhia, mas eu penso que eu sempre comento, né, brinco que se tu gosta de trabalhar em algum lugar, que seja um lugar onde tu se sinta bem, tenha pessoas legais, porque em algum lugar você vai ter que trabalhar. Então, que seja num local e que tenha um ambiente bacana e que você cresça, né, profissionalmente, permanentemente. Então, eu acho que esse é o ambiente que a gente criou, desenhou e aculturou dentro do nosso negócio. E isso traz, de novo, né, chega lá onde você colocou, que é a questão do resultado lá para o cliente. A gente pensa muito no cliente. A gente não quer transferir para o cliente um problema executivo, que ele, né, você trabalha com pessoas, é óbvio, né, mas a gente está aqui do lado para suprir. Mas o que a menos a gente quer é transferir um problema para o cliente. Porque se tu constrói mal, ou acontece algum problema, né, que você não teve todo o cuidado na execução, fatalmente as patologias vão aparecer. Então, o nosso grande desafio é minimizar ao máximo as patologias para evitar problemas para os clientes. Pensam no pós, né? Pensando é muito no legal, pós. vocês constroem sonhos, né? Muitas vezes é os sonhos das pessoas, das famílias, comprar um imóvel, ter um apartamento. Então, Cara, e não tem nada pior, e falando no mercado, do que uma pessoa comprar um problema. Né? O cara, às Exato. vezes, comprar alguma coisa que de repente vai ficar pro resto da vida. Às vezes é o único dinheiro, a casa, né, a propriedade, e ela tem que estar o tempo todo ali olhando um problema que às vezes deu numa construção e tal. Mas quando tu vê que tem 33 anos de empresa, né, e que cada construção que vocês fazem, vocês pensam é eterno, né, a pessoa perpetuar ali no... Aí tu começa a ver que, tipo assim, vocês estão fazendo algo que é para durar para sempre, não é algo aventureiro, né, uma consultora que entra Perfeito. e sai. É uma segurança, né? Exato, exatamente. É uma segurança, porque nos dias atuais acho que muita gente passou por certas dores de cabeça aí que precisaram ser amenizadas por intermédio de terceiros, de quartos, ou às vezes até de quintos, né? E a Proma está aí, estendendo seus braços não só para Jaraguá do Sul, né? Paulo, Carol, litoral também, né? Tá numa pegada bacana.
A gente tem um braço em Pissarras também, né? Já construímos, temos uma história lá também. Eu comento, né, com o prefeito, a gente tem reuniões de volta e meia lá também. É uma história de praticamente 40 anos de Pissarras. Então também não é uma intenção só de construir, ter um negócio, mas tem uma afinidade com a cidade, né? E sempre que a gente, né, pode ter tido oportunidades de ir para outros lugares, mas nós queríamos ficar em Jaraguá. A nossa base sempre foi Jaraguá. Então daqui, né, dificilmente vocês vão imaginar, ou nós podemos imaginar, que a Proma um dia vai migrar para um mercado diferente, maior. A nossa base aqui, a gente tem muito respeito pelas pessoas que têm essa aproximação conosco, né? Temos uma credibilidade muito grande do que a gente pode e não pode fazer, mas o litoral também teve essa afinidade com a cidade, né? Tivemos, né, meu pai tinha casa lá, então a gente acabou, né, as meninas praticamente nasceram lá, né? Eu ia comentar isso, normalmente Pissarras, Barra Velha acaba sendo uma segunda casa que esse pessoal de Jaraguá. E aí eu decidi também, né, na época a Carol não estava, o primeiro prédio já fez 20 anos lá, que a gente construiu, não, né, foi uma decisão de fazer também um projeto diferente, que marque, né? A gente gosta de ter alguns marcos, né? E alguns marcos realmente deixam legados, né? Deixam marcas, né? E a gente também construiu lá já alguns projetos que são referência e sempre esse, né? O propósito não é ter escala, o propósito não é fazer coisas, né, volumosas, né? É fazer coisas que agreguem valor, né, ao empreendimento e às pessoas que investem no nosso negócio. Então, eu acho que esse é um principal propósito, é ter as pessoas confiantes que o negócio vai valer a pena e que vai agregar valor, né, economicamente também lá na frente, né? Você colocou aí nessa nossa conversa aqui a importância, né, de buscar o conhecimento, de partilhar isso, trazer o mais próximo, adequar, né, e essa sua vontade de partilhar já veio também que dentro da própria sociedade, né, o Paulo foi presidente da CIGES de 2004 a 2006, né, o Paulo Benaus, e calhou de praticamente ali para 2024, 2026, está a Carol hoje ocupando essa posição, né? Como é que foi chegar lá, a importância de ter sido um presidente dessa instituição que hoje ela serve como referência aí hoje, Paulo? O que eu assim comento que, como eu vim de Joinville e eu não tinha tanta participação aqui na sociedade, né? E há 30 e poucos anos atrás realmente era mais difícil você se inserir na sociedade. Então eu procurei os caminhos das entidades empresariais e associativas que tinham respeito ao meu negócio. Então, Associação dos Engenheiros, vamos participar da Associação dos Engenheiros. Aí acabei participando de várias gestões, assumi a presidência lá. Daí tinha o CREA. Também participei e coordenei a agência do CREA aqui. E aí foi, os núcleos setoriais dentro da Associação Comercial. Fundamos, junto com alguns outros amigos, o núcleo da construção civil. E assim foi evoluindo no associativismo. E aí, passo seguinte, fui convidado para fazer parte de uma diretoria dentro da Associação Comercial, né? E depois foi uma segunda diretoria. E aí veio o convite para assumir a presidência. Quer dizer, aí foi um choque, né? Como é que eu não sou de Jaraguá, uma família que não é daqui, porque sempre eram famílias tradicionais, né? Se há algum conhecimento, alguma formação, o Paulo pode ajudar, né? E eu gosto de desafios, a minha vida é movida a desafios, e aí o desafio desse era grande, né? E claro, daí você se alinha, né, a pessoas também com conhecimento, com informação. Conseguimos formar uma diretoria muito legal, né? Trouxe algumas pessoas que não estavam envolvidas no associativismo para dentro, né? A exemplo do Aldo Salai, que é uma pessoa que eu tenho maior admiração, né? Porque ao longo dessa trajetória toda ele foi uma das pessoas que acabou me inserindo aqui dentro da sociedade. E aí fez parte também da diretoria como tesoureiro e tal. E aí foi nessa pegada do associativismo. Passo seguinte, daí acabei fundando o Sindicato da Indústria da Construção, que é o Sinduscom, numa entidade importante também. Sempre participei
de outras entidades. Na época existia o Sindicato da Construção e do Mobiliário para discutir as negociações coletivas e tal. E a partir dali eu vi a necessidade, né, até uma provocação do próprio Vicente Donini, se nós não deveríamos ter um sindicato só da construção civil. E aí veio a ideia de fundar o Sindicato da Indústria da Construção. A partir dali, né, fiquei 10 anos à frente do sindicato, começando a prospectar novos associados para melhorar o ambiente da construção civil em Jaraguá. Eu sempre fui muito parceiro de a gente buscar conhecimento, trazer para a sociedade, não trazer só para a empresa. Trazer para que as demais empresas também viessem nessa pegada. E depois, né, acabei assumindo a Câmara da Indústria da Construção na Fiesc. No primeiro mandato do Mário Aguiar, ele me convidou para coordenar todos os Sinduscons do estado de Santa Catarina. E depois disso, o IEL, sou conselheiro no IEL lá, no Instituto Evaldo Lode e também na Fiesc. E aí, para minha grata surpresa, né? A Carol seguiu nesse caminho também do associativismo. Ela viu o valor, né, que é estar envolvido dentro de uma entidade empresarial, quanto isso pode trazer, né, de conhecimento, de formação, e também acho que é um legado que a gente, como pessoa, dentro da sociedade, né, pode deixar para as pessoas, né, porque realmente é um papel extremamente importante. Eu acho que a Carol pode contar um pouco dessa vivência que ela está tendo lá, mas é muito gratificante, né, além de você poder ter essa participação e se doar, né? E ver a filha, depois de 20 anos, ocupando uma posição em que o pai esteve presente, como é que o Paulo pai ficou? Sentiu isso? Vou dizer que ficou orgulhoso. Mas é legal que eu acho que ela tem de ter visto o valor, né, disso, né? Não tenha dúvida, né? E eu não tive, né, envolvimento nenhum, claro, talvez tive né, ser uma referência para ela, né, nesse modelo e tentando entender, né, depois de um tempo como é que funciona, mas claro, enche de orgulho porque isso também faz parte desse legado da continuidade, né, da sucessão indireta, né, dentro de uma entidade empresarial, né. Sensacional. E aí, Carol, como é que foi esse caminho até essa chegada? Que você sucedeu uma filha de um ex-presidente, que foi a Aninha, né? Ana Clara Chiodini, que já esteve aqui com a gente no Investidor com Propósito. Algumas coincidências, né, que aconteceram sem querer, na verdade mesmo, né? Então, a primeira vez que eu recebi o convite foi para participar da diretoria do Luiz Leig, né? E eu pensei, poxa, o que ele está me chamando, né? Nunca me envolvi muito lá na entidade, participei de um ou outro núcleo, mas eu realmente não dava o valor devido para a entidade na época, né? Sabia do valor por ter participado, né? Sabia que isso fez diferença para a formação do nosso negócio, né? Porque você se envolve, conhece muitas pessoas e faz conexões importantes. E daí eu topei. Falei, uma pessoa jovem, acho que vai ser uma coisa mais descontraída, não, né? Vamos ver como é que vai ser. E eu realmente fiquei encantada com o que a CIGES faz, o que ela é e o que ela faz pela cidade, por nós, pela comunidade, né? Então, as ações com que ela se envolve, além da formação empresarial, vai muito além disso, né? Ela entrega ações que mudam o dia a dia da gente e das pessoas que trabalham com a gente, porque a gente se envolve realmente em todas as áreas que a cidade está conectada, né? Então, se envolve na saúde, se envolve na educação, se envolve, enfim... Segurança pública, nas estradas, né? Que muda o dia a dia do empresário, né? Então, a 280 a gente vem acompanhando muito, né, os trabalhos ali. Enfim, eu achei isso muito legal. E eu pensei, e assim, a gente escuta muito das CIGES, aqui dá certo, aqui sempre dá certo, porque Jaraguá dá certo. E eu falei, e dá mesmo, é incrível. O Jaraguá, as pessoas se envolvem e ninguém pega para fazer alguma coisa que não vai dar conta, ou que vai largar no caminho. Todo mundo fértil, faz, né? Todo mundo faz para valer e faz acontecer mesmo, né? Então, realmente, a nossa federação, a própria FACISC, como a própria Fiesc, né, tem um olhar águia, assim, em cima de Jaraguá, porque projetos novos sempre tentam embarcar... Experimenta lá primeiro. Experimenta em Jaraguá primeiro. Jaraguá tem muito projeto piloto que saiu daqui.
Olha Fundo só. Social é um projeto piloto que saiu de Jaraguá, por exemplo. Olha do nosso só, núcleo. São associações muito Aham. ativas, né? É. A associação é muito ativa. E depois veio o convite da Ana Clara, né, para dar continuidade. No Luiz eu participei na pasta de comunidade e urbanismo, né? Na verdade a pasta era só comunidade, mas a gente estava trabalhando tantas áreas da cidade que eu falei, Luiz, acho que dá para puxar um urbanismo aqui também, né? Daí a gente mudou o nome. Daí na Ana Clara eu falei, Ana, comunidade e urbanismo junto é muita coisa. Eu falei para ela. Mas ainda tocamos desse jeito, e daí quando a Ana fez o convite para assumir, daí a gente mudou, deixou o urbanismo numa pasta e comunidade na outra, porque a cidade está num momento que ela precisa olhar muito para esse crescimento da cidade, né? E o urbanismo é um dos pontos chaves, assim, né? Claro que tem vários pontos, né? Como é que vai crescer na saúde, como é que vai crescer na educação, porque sempre falta mão de obra em Jaraguá, né? Só que a cidade cresce e precisa melhorar sua infra e aumentar a infra. Mas o urbanismo eu acho que é o pilar de tudo, né? Que faz a cidade crescer e pode nos dar um resultado muito legal. E, claro, mexer nessas legislações municipais que estão ali paradas, né? Então, o urbanismo vem por conta disso. Então, isso que é muito legal da CIGES, né? Essas pastas, que a gente chama de vice-presidentes, podem ser alteradas, claro, aprovando o estatuto, enfim, mas conforme a atualidade, né? Então, agora a gente decidiu mudar nesse momento porque o urbanismo é importante para a cidade. Então, tem uma pasta dedicada para isso e vai ter alguém que é técnico que vai saber entender essa legislação para defender isso junto lá na prefeitura. Então, a gente vem conseguindo bons frutos com isso, né? A Elisane trabalha super legal. E daí, me envolvendo tanto assim na entidade, a Ana me fez o convite. Eu falei, poxa, Ana, justo eu, que sou super tímida. Eu falei pra ela, tem certeza? Mas pensei, acho que vai ser um desafio legal. Ela falou, Carol, é uma outra coisa ser presidente do que ser só vice-presidente, do que só ser, né? Vice-presidente dá um trabalho bastante grande também. Mas ela falou, é uma outra coisa, tu vai entender a cidade de um jeito que tu nunca imaginou. E realmente, assim, é uma visão de cima, é uma faculdade, tá na associação empresarial, e só se envolvendo diretamente para você realmente dar valor para a entidade, assim. E é muito legal. E essas conexões todas que aconteceu na geração e na gestão do pai, com certeza continuam acontecendo até hoje, né? Acaba sendo um networking ali, muita informação, muitos contatos. Muita informação. É muito envolvimento com a cidade. Essa participação pública-privada é interessante como funciona bem, né? Em Jaraguá. Já foi tentado em outras cidades, mas Jaraguá é fértil, né? É peculiar. Tu coloca ali, ela vai dar certo, ela serve como projeto piloto. E até já vou aproveitar para a Carol poder explicar um pouquinho mais lá na associação. Tem vários projetos, né? Mas se fosse para destacar que tu vê que faz toda a diferença, da tua opinião, e um que eu queria que tu falasse um pouquinho, Jaraguá mais saudável, né? Eu fui entender um pouquinho mais recentemente, porque a gente acaba participando numa outra entidade também, a voluntariado, onde a gente faz a doação de alguns projetos. Então a gente avalia onde é que vai o recurso, né? E aí quando entrou o Jaraguá Mais Saudável, eu falei, eu já ouvi falar, mas fala um pouquinho mais. E aí quando o cara falou, quando a pessoa falou lá na frente sobre o projeto, isso fez o olhar brilhar. E eu queria que tu falasse um pouquinho. Esse é um projeto, mas tem vários que de repente, às vezes, um ou dois que tu possa falar que Jaraguá é destaque, né? E também, esse Jaraguá Mais Saudável, ele também tem muito a ver com aquele Blue Zone, né? Do filme. Então, fala um pouquinho para nós. Então, o programa do Jaraguá Mais Saudável, ele nasceu em 2007, se eu não me engano. Na gestão do Juliano, o Jefferson Cardoso, que, né, na época estava no SESI, que trouxe a ideia e trouxe para a entidade e falou, poxa, nós devíamos embarcar num programa desses, porque eu acho que casa muito bem com o Jaraguá, né, esse programa do Blue Zones. E ele tem 4 pilares, né, que é mover, pertencer e comer. E veio toda essa equipe do Blue Zones para Jaraguá, porque eles fazem uma análise da própria cidade, né, eles aplicam o projeto aqui dentro desses pilares, né, e eles tentam... na verdade, sim, para trabalhar na prevenção da saúde, né? Então, eles veem o que a cidade já tem e quais programas que poderiam inserir para melhorar a qualidade de vida da população. E muitas coisas já tinha, o Jaraguá já tinha por sua natureza. Já tinha muita coisa por sua natureza. O projeto era caríssimo, fora de orçamento, nem para passar o chapéu daria certo, porque Jaraguá tem muito disso, né? Alguns projetos dá para passar o chapéu, que a gente sabe que dá para acontecer, mas era um valor assim
fora da realidade, eles pensaram, por que a gente não cria o nosso próprio Blues Zones? Que daí nasceu o Jaraguá Mais Saudável. O Jaraguá Mais Saudável é o Blues Zones caseiro de Jaraguá. E ele veio sendo tocado pelo SESI até então. E ano passado a gente acabou trazendo ele dentro, não dentro da associação empresarial, mas a gente trouxe ele para dentro da associação. Ele é uma entidade com seu CNPJ, à parte, não tem nada a ver com a entidade. Mas eu topei de assumir também a presidência lá. Então coincidiu de estar... Mas é legal. 3 aninhos. São só 3. Só 3 aninhos. Mas eu topei porque eu achei que o projeto é muito legal e vai dar certo para Jaraguá, vai rodar muito legal. E a prefeitura aposta e acredita no projeto também, porque se a prefeitura não acreditar, não tem como o projeto ir para frente. Mas tem um projeto, assim, para dar um exemplo mais ou menos do que dá para fazer, né? Foi feito um trabalho ano passado com a IDOMED, que os alunos fizeram numa escola estadual, o trabalho de levar alguns profissionais da faculdade mesmo, com orientação dos professores, né, os alunos com os professores, para fazer o exame oftalmológico, né, porque está muito ligado à reprovação com a falta de visão. Então, esse programa chamava Mais Visão, Menos Reprovação. Então, foi feito esse trabalho meio piloto, com 2 ou 3 turminhas ali, e detectaram que alguns alunos, uns 30 alunos, precisavam de óculos. Aí fizeram uma parceria com uma ótica da cidade e conseguiram fornecer todo um trabalho, né? Junto com uma indústria que forneceu o valor, essa ótica fez sem custo, esses alunos pegaram esses óculos. Então, a gente está pensando no futuro de Jaraguá, né? Essas pessoas ou vão trabalhar com a gente ou vão ser colaboradores da gente. Então, a gente tem que pensar como é que vai ser essa formação desses alunos, né? Então, esse projeto já inclui um trabalho desse. E diversos trabalhos, assim, na comunidade de prevenção da saúde. É tudo a curto, médio e longo prazo, né? Isso é fundamental, até mesmo como vocês citaram, a questão do urbanismo, o crescimento de Jaraguá do Sul também, ele tem que ser ordenado, né? Não dá para ser desordenado, que senão você vai... Segurança pública é outro ponto fortíssimo, né? Dentro da conexão com as CIGs, né? Sim, na segurança pública, a gente provavelmente, eu acho que esse ano ainda sai a licitação para a reforma da antiga Câmara de Vereadores, que vai ser a nossa central de vídeo monitoramento. A gente vem acompanhando esses projetos. Então, com a falta de efetivo, uma das soluções é ir para a inteligência artificial. O governo já tem um projeto piloto chamado BemTV, e a gente está com 6 câmeras aqui em Jaraguá de inteligência artificial, que detecta, né, pessoas que já estão cadastradas ali no sistema, né? Se tem alguma pessoa foragida, consegue detectar placas, enfim, ou placa que não fecha com a cor do carro, ou com o tipo do carro, então aquela placa não é dali, aquele carro está adulterado. Enfim, a inteligência artificial vem para ajudar muito na segurança, e Jaraguá foi contemplado já com 6 câmeras dentro desse projeto piloto. E não são muitas do estado, não. 6 câmeras é bastante para o projeto piloto do estado, tá? E daí essa central de vídeo monitoramento vem para contribuir e a gente sair na frente já com um trabalho desse. Jaraguá tem, eu estou ali no grupo de amigos da segurança, eu sei que eles ajudam bastante nesse sentido também. E Jaraguá tem isso, né? Os empresários daqui, as indústrias daqui compram muito nesse sentido de ajudar a cidade. Talvez por isso, talvez não, com certeza Jaraguá prospera, é uma cidade próspera, justamente por esse casamento com o pessoal da região aqui, com os empresários, com a sociedade em geral. Tu vê o comprometimento, né? O comprometimento de todos. Esse amigo da segurança é legal que você citou, porque realmente é a forma clara de mostrar como Jaraguá, com o setor público e privado, conectam e dão certo. Porque o governo não dá todo o equipamento que a polícia militar precisa. E daí o que acontece? Esses amigos da segurança, junto com os empresários, conseguem arrecadar esses valores, as peças, enfim. Então, hoje a nossa segurança pública em Jaraguá é diferenciada, tá? É um trabalho muito legal, realmente. Vamos falar de... Manda lá, Landinho. Paulo, eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui. A gente já passou por outros episódios aqui, a gente falou muito sobre gestão. A gente falou sobre a diferença de gestões, as gerações, e a gente também falou sobre sucessão. E a gente vê caminhos muito parecidos de vocês seguindo isso. E eu queria saber se teve alguma diferença, algum choque de gestão, alguma transição. Como é que foi quando vocês começaram a conviver no ambiente de trabalho junto, quando vocês começaram a trocar gestão juntos ali? Como eu iniciei cedo já, né, desde a época da faculdade, fazendo o estágio ali dentro, né,
o pai sempre falava, isso vai ser muito importante para o teu crescimento profissional, mas também para a conexão com as pessoas dentro do escritório, né? Tanto que eu quis fazer uma pós fora, ele falou, olha, a decisão é tua, né? O pai nunca proibiu nada, né, de decisões, inclusive sempre quando foi educação, o incentivo era 200%, né? Mas tu está tão conectada aqui no escritório, avalia bem se tu não vai faz uma pós mais perto, né? Fiz pós de interiores, porque você está tão conectada, para você tá tão conectada no escritório, agora você sair um ano fora, você vai desconectar. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu sempre escutei muito meu pai, sabe? Tanto de fazer o estágio junto com a faculdade, que foi pesada. A faculdade de arquitetura é uma faculdade que exige bastante, tu tem muitos projetos. Então foram muitas madrugadas, assim, trabalhando. Eu sou muito perfeccionista e dedicada, então eu realmente eu não faço a coisa pela metade, eu faço bem feito. E quando eu terminei a faculdade foi muito natural já começar a fazer projeto e eu nunca tive medo de, né? Imagina, olha a responsabilidade de fazer um prédio que vai morar 100 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas. É uma responsabilidade grande você desenhar alguma coisa que vai morar pessoas ali, né? E eu pensava isso na época da faculdade, eu tinha um pouco de medo, mas como eu iniciei o estágio tão cedo, eu criei a habilidade pronta para o mercado de trabalho assim que me formei, né? Então, ali, naturalmente, comecei a fazer todos os projetos da Proma, né? Algumas collabs, né? Às vezes, algum projeto maior, a gente juntava com mais algum profissional. Mas, enfim, vim me desenvolvendo dessa forma. Mas chegou um momento que a gente tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu continuava sendo técnica e fazendo projeto para o escritório, ou eu começava a me envolver mais na gestão. E, por coincidência, surgiu a CIGES, né? Então, eu acabei assumindo a presidência da CIGES. E a gente já tinha tomado essa decisão que a gente ia começar a terceirizar os projetos. Então, a gente padronizou, porque estava tudo muito comigo, a responsabilidade dos projetos, né? Então, a gente padronizou, como a gente comentou antes, como deveriam ser os projetos. E daí, a gestão, essa transição sempre foi muito tranquila e natural, assim, não teve uma decisão. Enfim, hoje as coisas que o pai responde ou eu respondo, meio que a gente só divide tarefas, assim. Mas a partir do momento que ela surgiu a vontade dela, o Paulo já ficou mais tranquilo, né, Paulo? Sim, não, com certeza. Mas também, claro, é uma coisa tranquila, porque pelo fato das áreas ser afins, né, eu acho que isso é um ponto forte da Proma também, né, da gestão ser técnica também, porque muitas empresas, né, os gestores não são técnicos e eles dependem de terceiros para tomar decisões técnicas. Então eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória a gestão propriamente dita, mas sempre estavam as decisões técnicas envolvidas juntas. Então, para mim, fui crescendo e fui aprendendo também, né? Tinha uma escola muito boa, né, da parte de gestão contábil, que era a Marlian, né? Apesar de o Aldo ter ficado sócio aí durante 10, 12 anos, né? Nesses 30, quer dizer, estou 20 praticamente sozinho, mas ela nunca deixou de ser o nosso grande parceiro, né, de gestão contábil. Então eu sempre tive muita segurança e também tivemos sempre muita segurança de profissionais terceiros, técnicos, que prestavam trabalho para nós. Então essa gestão o meu desejo sempre era, eu preciso dormir sossegado, eu preciso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Isso era essa certeza. Então a gente sempre se cercou de bons profissionais. E a gestão propriamente dita do negócio, né, foi acontecendo, e com a vinda da Carol, sempre começando a dividir com ela também, né, as tomadas de decisões, ainda que ela não entendia perfeitamente como é que era essa gestão. E aí ela foi crescendo. E aí, há 3 anos atrás, 2, né, 3, a gente fez um curso, aí começou a pensar na própria sucessão propriamente dito, né? Aí nós fizemos um curso de sucessão familiar. Eu tenho 2 filhas, né, a Carol e a Isabelle. A Isabelle é dentista e, né, não quis estar no negócio, né? Ela é sócia também, né? Ela é herdeira do negócio, mas não está participando do processo da gestão propriamente dita. Mas a gente fez um curso de sucessão familiar na Fiesc, na Academia de Negócios da Fiesc, durante meio ano, né? E foi uma formação bem interessante que começou a dar nortes para nós. A partir dali, a gente começou a desenhar a governança, né, e estruturar legalmente a empresa, né, com hold familiar e tal, até chegar na operação da Proma. E nesse interim começamos a desenhar o estatuto de família e tal, para deixar claro as posições dentro da companhia também. E isso nos deu segurança de a gente dar
digamos assim, continuidade ao processo. Então, né, com a formação também dentro da Associação Comercial da Carol, que eu acho que isso foi um grande passo também, veio a calhar, né? Essa doação de dar continuidade, mas também é uma formação, e isso dá segurança, né, para o mercado e para ela e para o negócio. E é uma tendência natural agora de escalar essa questão da governança interna. Estamos estruturando também o nosso negócio com vários departamentos profissionais, seja administrativo, técnico, comercial, né, de engenharia. Nós temos agora uma engenheira que está há mais de 20 anos conosco, vai fazer toda a parte da coordenação de engenharia das obras, né? Então, acho que a gente está estruturando bem para que a Carol, né, na continuidade, possa fazer a gestão com pessoas competentes também no segundo escalão. Me parece bem natural e parabéns para vocês. Eu pessoalmente acho muito bonito. A gente vê que é uma história que vocês caminham muito juntos, assim, mas é aquela coisa sem forçar, assim. Sim. É natural. Bem natural, bem natural. E sempre profissionalmente pensando, né? Estando muito bem preparado para isso, né? Sem forçar a barra. Agora vou pegar meu boné, vou embora e é contigo. Não, né? Talvez nem sejam coincidências, desculpa, Paulo, a questão da SIGES, é que tudo isso, como o caminho é tão parecido que automaticamente já foi surgindo isso. Assim. Acho que São ideias tão parecidas, né? Então, eu estou muito tranquilo, né? Isso a curto prazo a gente vai montar um conselho também dentro do nosso negócio. Eu vou estar dentro desse conselho e a gestão continua, né? De forma bem tranquila tem que se perpetuar, né? Tem que continuar, né? Já 33, vai ter que virar 66. É que os nossos planejamentos são muito longos, né? Porque as obras Ciclos. os ciclos são longos, né? Então a gente já tem planejamento para daqui mais 5 anos, né? Entrega de 5 e mais 5, né? Então, nosso planejamento é 10 anos, né? Então, a gente tem que ter estoque de terreno para frente, porque eu tenho que saber quando eu começo a fazer o próximo projeto. Então, a gente tem a data já definida quando inicia o novo projeto, né? Esse ano a gente lança mais 2 empreendimentos. Nessa semana a gente tem um lançamento, que é o Willow, na quinta-feira. Projeto bem legal, médio alto padrão. E apartamentos de entre 50 e 60 metros quadrados de área privativa, um tamanho bem bacana, num terreno bem especial, né? Esse terreno aí tá no Land Bank já há um bom tempo. Fica bem no coração ali onde Já pode falar? já pode falar. Então, espera aí. Quero saber de vocês o seguinte, se vocês já fizeram um negócio tomando café. Já. E a pergunta, né, que foi colocada aqui no ar, se você já fez algum negócio tomando café, o Café Cultura, ele traz esse momento pra gente dar uma repensada, né? Se vocês já fizeram algum negócio tomando café. Sim, alguns negócios, né? O café une, né? O café é um elemento. Orlando, passa lá no escritório, vamos tomar um café? Ia comentar isso, não chama para negócio, chama para tomar um café. Chama para tomar um café. Tenho feito muitas reuniões no Café Cultura. Espaço fantástico. É um espaço fantástico, né? Não estou falando isso porque nós estamos aqui tomando um café, né? Do Café Cultura, mas é um ambiente muito legal que aproxima as pessoas. E quando eu faço um negócio com pessoas, o propósito não é um negócio. O propósito é aproximar a pessoa para tomar um café. Exato. E é ali que acaba evoluindo a conversa, porque graças a Deus, muitas pessoas me pedem opinião do que fazer. Não é se vai ter o investimento ou não. Paulo, tu acha que faz sentido para a minha vida fazer esse investimento? E por quê? Né? Então eu sirvo muitas vezes até como conselheiro de muitos amigos que acabam investindo. E eu me sinto feliz porque eu vejo que a pessoa, o que eu mais desejo, né? E a Carol fala que a gente mora nos prédios que nós construímos, é ver a felicidade das pessoas curtindo os ambientes. Porque cada prédio tem o seu propósito, cada prédio atinge um determinado público com alguma, né, com alguma especialidade, com alguma especificidade. E isso nos deixa feliz porque recentemente eu tive um amigo que queria fazer uma mudança para Joinville e ele falou, olha Paulo, eu corri Joinville inteiro. Para encontrar um prédio com o padrão do Villeneuve aqui de Jaraguá do Sul,
te confesso que eu vou ter que te falar, né? Que foi difícil, não, a menos os prédios mais novos aí que foram recém-entregues em Joinville, mas a estrutura que o Villeneuve oferece para a gente é algo totalmente diferenciado. Então a gente fica feliz que são projetos que nasceram há 15, 20 anos mesmo, né? O Saint-Tropez foi um prédio que foi um desafio, ele atendia um determinado público, mas a gente não queria fazer com que as unidades, mesmo as unidades de 1 quarto, 2 quartos mais enxutos, não fosse qualquer apartamento. Ele tinha que ser diferenciado. Né? O próprio Drissing, né? A gente dirigiu para filhos de amigos empresários. Por quê? Por que falar isso? Porque ele tinha um ambiente bacana em casa, né? Casas grandes ou apartamentos grandes. Ele ia ter que ir para um apartamento menor, mas eu não podia mudar o padrão de qualidade que ele tinha dentro da sua casa grande. Então ele ia ter um produto de boa qualidade, de acabamentos bacana, porcelanato, portas laqueadas, mas com tamanhos menores. Porque uma vez eu escutei uma história de um grande empresário aqui de Jaraguá. Paulo, eu posso dar isso aí para o meu neto, mas será que ele pode pagar as despesas daquele negócio? Isso me marcou bastante, né? Legal. Então, produzir um negócio bacana, com uma unidade de metragem quadrada menor, mas que mantenha o mesmo padrão que ele tinha na sua casa, isso eu não criaria um choque para ele, né? Ele vai morar num ambiente menor, né? E a Carol foi prova disso, ela foi morar nesse prédio. Então, é um propósito de você ter um mesmo padrão de onde você vivia. Só que você tem um ambiente um pouco menor, onde você mesmo vai pagar a conta. Então, acho que isso, a gente chega nesse nível, entendeu, Orlando? De olhar para não ter esses choques e criar negócios que as pessoas possam se sentir bem. Tem um propósito com as pessoas, é o que a gente fala aqui. Muito legal, muito bacana. E tu vê também que a Proma, ela é conhecida pelo o empreendimento, né? Ela sempre vai buscar, e eu estou falando Jaraguá em geral, vai entender que a Proma, ela busca o ticket médio alto. É um público, né, de metro quadrado alto, porque ele entrega acima do normal. Mas ela vai buscar um empreendimento desde um loft, que é esse lançamento, o estúdio, o loft, que vem uma nova pegada para Jaraguá, até um Villeneuve, ou um Piemonte, que é o maior, 432, se eu não estou enganado aqui, 430 e poucos metros quadrados de área privativa, mas tu tem Villeneuve de 270 e pouco, tu entrega desde agora o lançamento de vocês, que é 40, tu falou, de metros quadrados, O projeto é esse que a gente está trabalhando, tem em torno de 35, 40, 50 e poucos mais quadrados. Mas a Proma vai entregar a qualidade do Piemonte. Esse projeto vai ser uma coisa sensacional. Acho que a gente vai dar mais uma chacoalhada em Jaraguá, assim, com um produto diferente, né? Ano passado eu fiz uma viagem bem técnica, né? Meu marido que aguente, eu falei, não tenho culpa, casou comigo. Já sabia das condições, mas foi uma viagem muito técnica para ver prédios, sabe? Então a gente foi para Chicago, Toronto, Vancouver, Nova York, né? E a gente foi ver prédio e visitar e entrar e ver coisas diferentes e conceitos. O Lumina, quando a gente lançou, a gente fez uma viagem, uma pesquisa em Miami, né? O Lumina também surgiu de pesquisa, né? E o Lumina foi um produto que hoje, se vocês fizerem a conta, ele é um dos metros quadrados mais valorizados de Jaraguá, tá? Se tu for, né, ele não é mais caro porque o produto é um pouco menor, né? Tem 128 privativo e 131. Mas ele é um dos metros quadrados mais valorizados, por quê? Porque a gente entregou algo que não existia em Jaraguá, né? A 2014, mais ou menos, né? Acho que a época de entrega... Nova, todo de vidro. Quem passa na Vila Nova vê um conceito. Pensa, né? Quase 10 anos atrás a gente entregou um produto nesse padrão, né? A gente teve muita dificuldade de aceitação no mercado no começo, porque todo mundo falava, meu Deus, isso aqui vai ser um Big Brother, né? Tudo cheio de vidro, disruptivo. E eu acabei tendo a oportunidade de morar nesse empreendimento por um período e eu falei, gente, isso aqui não tem preço. A vista que um produto desse te proporciona, né, num apartamento que tem uma metragem legal, mas não é extremamente grande, né? Exato. Mas ele dá uma amplitude muito grande e importante para o empreendimento, né? Então, a gente veio sempre buscando. Então, as minhas viagens de lazer juntam trabalho junto, mas porque eu realmente amo o que eu faço, amo arquitetura, então viajar é ver arquitetura, né? Então, por que eu não posso unir o lazer com a minha paixão? A tua inspiração vem das viagens. Vem das viagens. Fala um pouquinho para nós dos marcos da Promo. Né? Tipo, o Paulo vai buscar lá junto contigo, mas tu conta um pouquinho
sobre, né, os principais marcos da construtora lá atrás e os agora, os próximos passos, né? Acho que um dos marcos mais importantes, começando historicamente, foi o Amarantos, né? Que foi o residencial maior residencial de área construída de Jaraguá, ganhou uma premiação prêmio estadual importante, até pelo projeto. Foi um projeto muito diferenciado para a época, né? E até hoje é um produto que continua valorizando. Entregando muito. Então, isso nos enche de orgulho e, assim, mostra para o nosso cliente, para o nosso investidor, que os nossos produtos entregam um pouco a mais, que é a valorização contínua, né? Então, a gente percebe que o nosso produto valoriza acima da média, mas pela entrega, né? Pela qualidade de entrega e pela qualidade de projeto também, né? Então, cada vez a gente veio trazendo projetos muito diferenciados por conta disso. Acho que a Arena, né? Um marco importante, nossa única obra pública, né? Foi super... Né? A única obra pública. Né? Sim. 1 ano e meio de obra, né? São mais de 20 mil metros quadrados de obra. Tem um vão livre transversal de 63 metros, né? 8.500 lugares. Desafio. E um desafio assim, bastante grande, porque era uma obra pública, recurso público e tal. Então, ali nós tivemos que montar uma segunda empresa dentro da Arena para fazer a gestão da Arena. Lá tinha engenheiro, comprador, almoxarife, área administrativa, né? Fizemos um escritório, uma filial da Proma, dentro da Arena para tocar. E toda semana tinha reunião, toda semana fazendo as entregas de cronograma e correndo atrás das soluções e tal, para dar conta de 1 ano e meio, né? A Arena, ela tem um design sensacional, ela é referência Brasil, né? Brasil. Acho que foi um marco para a cidade. Foi. E uma coisa que o pessoal comenta muito, o pessoal que trabalha na área de eventos, é que ela foi muito bem pensada, que, um exemplo, a carreta, ela entra, Sim. descarrega lá dentro, não tem que ficar lá fora e depois você ir içando o produto, não, ela vai lá dentro, então tudo isso facilita muito. E há outra coisa que na época que a gente tinha todos os jogos, né, com 8.000 pessoas lá dentro, eu cheguei a cronometrar o tempo que as pessoas saíam depois do término do evento. É coisa absurda, assim, a coisa de 3, 4 minutos, Já. todo mundo, as pessoas saem de dentro, porque tem acessos grandes, rápidos, fáceis. As colunas, né, as 4 colunas de escada que são em cada canto, elas tiram as pessoas imediatamente de dentro. Então não tem tumulto, não tem fila para sair, não tem aglomeração, risco. Então ela foi muito bem pensada, né? Eu acredito que Jaraguá, assim, ficou com um equipamento, né, urbano assim espetacular, multiuso. E né? referência mundial, né? Mundial. Paulo? E isso foi pensado também, a história do caminhão entrar dentro, né? Medimos a altura de baú, quanto que ele podia entrar. E outra, se você quiser colocar, acho que 80 centímetros de terra em cima do piso para fazer qualquer coisa indoor lá, seja de tênis, de grama ou de equitação, você tem peso, carga suficiente para colocar esse foi peso. Foi pensado nisso, inclusive. Foi pensado nisso. Que legal. Caramba, acho que essa é uma informação importante. Acho que poucas pessoas sabiam dessa informação. Boa. É verdade. Não, mas já foi feito um evento lá de equitação lá indoor. É possível fazer isso. E aí tivemos alguns outros marcos importantes, né? Piemonte, né? Edifício Piemonte, que foi um prédio, né, também com um apartamento por andar, né? Como disse o Luiz, são praticamente 400 metros quadrados de área privativa. Para Jaraguá do Sul também, um marco importante. Depois, aqui na região da Nova Brasília, né? Que era a divisa ali da Nova Brasília, Centro e Vila Lense, a gente começou também, implantamos o Vernon, que é um prédio ali na subida do Morro do Juvenato, né? O prédio das ondas, né? Prédio das ondas, né? O Villeneuve, né? No centro da cidade. As Torres Gêmeas. Estou falando aqui o popular do Vai levando, Sérgio, só praia, hein? Ali depois nós tivemos o Milano, também nessa mesma região. O Dracena, que foi agora recente também entregue. E aí o prédio mais... Eu diria assim que é um prédio que vai deixar uma marca importante para a cidade, que é o Raipírio,
O Hyperion, né, é o primeiro prédio com 90 metros de altura na cidade, o primeiro projeto aprovado com 90 metros de altura, na mudança da legislação. É um terreno que é um sonho de qualquer arquiteto, que era o terreno onde o seu Vander tinha casa ali. Eu sonhei várias vezes, acho que anos, com esse terreno, porque eu morava no Vernon e eu enxergava a casa ali do seu Vander. Na época já não era mais do seu Vander, era do seu Valdir Manes, né? Uma pessoa também sensacional que a gente teve, né? Tanto o seu Vander, sempre tive uma boa relação, mas com o Valdir, né? Tivemos um negócio muito tranquilo para fazer ali no terreno, e tivemos a oportunidade daí de adquirir esse terreno e desenvolver esse projeto do Hyperion, que é a autoria da Carol também, juntamente com outro arquiteto lá de Curitiba, fizeram, né, uma parceria nesse projeto. E aí nasceu ele, né, em cima do morro, né? E todos esses projetos aqui nessa região têm uma grande vantagem, todos são orientados para o sol da manhã. Quer dizer, é tudo que um arquiteto, né, deseja, né? E o terreno onde está desenvolvido o Hyperion, além dele estar de frente para a cidade, de frente para o sol da manhã, de frente para os ventos predominantes do vale, porque tem uma corrente de vento do vale ali, ele está numa altura excepcional. Então nós vamos ter aí uma vista praticamente o dobro da altura que nós temos hoje no Villeneuve. Então vão ser 90 metros, a grande maioria dos prédios tem 45 metros de altura, então nós vamos ter o dobro de qualquer prédio na cidade. E além disso, nós estamos em cima do morro. Né? Pega um Villeneuve e coloca ele em cima do outro. E com a vantagem de ter a vista do Morro do Carvão, né? Que é ali é intocável, né? É preservado isso. Então, um lado você vai ter a cidade e outro lado você vai ter o Morro do Carvão, aquela vegetação maravilhosa lá. E que para a gente poder aproveitar isso, né, Carol? A gente discutiu muito o projeto e nós criamos um prédio com duas frentes. Uma para a cidade, que tem uma sacada aí de mais de 20 metros quadrados, onde você vai desfrutar da beleza da cidade, do vento e do sol da manhã. E uma sacada na parte dos fundos, que é uma outra fachada, olhando para a mata do Morro do Carvão. E pega um maravilhoso sol se pondo, né? E aí a intenção é ver o pôr do sol e você tomar o teu café da manhã de sábado e domingo, que a gente tem mais tempo, né? Olhando toda aquela paisagem lá do... E por que isso, né, Carol? Porque nós morávamos no Vernon e o nosso desafio era sempre tomar um café da manhã olhando a mata. Só que nós não tínhamos sacada, nós só tínhamos uma janela, né? Mas era extremamente agradável. Né? A história da experiência que ela falou, né, nos trouxe essa oportunidade de desenvolver uma sacada que pudesse oferecer à vista para poder usufruir isso também. O projeto ficou sensacional. Tem bastante argumentos de venda, então... Tem! ali não falta argumentação. Mas o legal, Orlando, é o seguinte, eu acho que a Carol fala muito disso, né? A vida da gente é feita de experiências. E experiências do Joey, do Luiz, tua, das pessoas que circulam com a gente, conversam com a gente. O Joey fez uma viagem, né? Curtiu lá alguma coisa, comenta com a Carol, pô, isso faz sentido para nós, talvez a gente possa. Talvez isso é o que estimula bastante a Carol também a viajar, né? Ela fez uma incursão aí anos atrás aí também em Singapura e algumas outras cidades ali, né? Buscando também... Feira de Milão, né? Já fui 6 vezes para essa Desculpa, feira. ele tem uma inspiração, né? O Hyperion. O Hyperion sim, né? Esse movimento é de um projeto que eu admiro muito, que eu gosto de Miami, né? Então, realmente... como a gente morou no Vernon, aquela sacada da frente, super espaçosa, que você podia colocar boas poltronas, a gente curtia muito, a gente pensou, por que não trazer para esse produto? Então, a gente tem um pouco de inspiração dos produtos que a gente já fez, né? O Villeneuve, que foi sucesso, né? E é até hoje um produto que as pessoas gostam muito, né? Também foi uma inspiração para a gente, mas alguns detalhes, assim, sim, vem de viagens, assim, é um misto de experiências, né? Então, quando eu viajo, eu sempre tento ficar em locais legais, né? Hotel conceito, ou hotel alguma coisa, porque eu trago isso para a Proma, né? Eu consigo encaixar o que eu vejo lá fora para cá, né? Experiência mesmo essa experiência que eu tive lá, por que eu não posso trazer isso para um empreendimento, né?
Então, a subida ali dos carros, que vai cheio de pedra de ardosa e tal, isso eu vi num empreendimento, né? O próprio prédio da Porsche em Miami tem essa pegada ali também, né? A gente tentou encaixar as garagens por ali, mas a gente inverteu, a gente achou uma solução que ficava mais interessante para o projeto. A piscina de borda infinita, eu vi essa piscina lá em Singapura. O resultado dessa piscina, tecnicamente, como ficou resolvido, foi da piscina igualzinha daquele prédio lá de Singapura. Olha só que legal. Então, só vivenciando e vendo isso para te conseguir trazer e transformar isso em projetos, né? Então, quando eu viajo, eu sempre tento ver coisas que possam agregar para a empresa, né? Uma curiosidade minha agora aqui. Qual que é a inspiração para os nomes dos prédios? Essa é bem fácil. Então, Hyperion é o nome da árvore mais alta do mundo, né? E o pessoal que fez o marketing trouxe essa ideia, né? E a gente, como seria o primeiro prédio mais alto de Jaraguá, acho que casava muito. Mas tinha a ver com a nossa história e com a nossa essência, que a maioria do nome dos empreendimentos tem nome de plantas, né? Dianthus, amaranthus, fênix, tulipa, sunflower, amaryllis, antúrio, não sei, mais... São 90, né? É difícil lembrar de tudo. 90 e pouco. Mas, enfim, Lumina é o nome de uma planta também, Dracena, Dricen não, foi uma homenagem, Amaranthus. Enfim, a maioria tem nome de plantas, né? Na época, quando o pai começou, ele queria um padrão, mas que não fosse tão padrão, então são nomes das plantas científicas, né? E ele tinha pego na floricultura realmente um catálogo e escolhendo o nome dos prédios por um catálogo da floricultura. Então, os primeiros foram assim. Depois, quando a gente começou com os projetos de alto padrão, os clientes vinham sugerindo nomes, né? Piemonte, nome da França, né? Itália, Villeneuve, daí o Milano... Saint-Tropez. Agora você tem o Vidalia. Vidalia é uma Vidalia planta. É planta também. Aí teve algumas inspirações em algumas cidades da Itália e algumas da França. Né? A gente acabou viajando em alguns lugares desse. Aí trouxe, né, que é o caso de Saint-Tropez e Villeneuve, enfim, alguns outros aí. Mas a nossa essência é das plantas e árvores, né? Porque nós nascemos com esta intenção e aí veio agora calhar isso aqui. Né? O nosso lançamento que aconteceu do Willow também tem a ver, né? Uma planta científica lá. O Willow tem como a gente quis voltar com essa essência, né, de trazer os nomes do empreendimento, o Hyperion, que seria um marco para a cidade, tinha que ter a ver com a Proma, mas tinha que ser um nome imponente pelo prédio. Eu acho que o nome casou muito bem, assim, né? Né? Por ser da árvore mais alta do mundo, vai ser o primeiro prédio mais alto de Jaraguá, tem a ver com a essência da Proma. Eu acho que foi as coincidências casaram ali, né? E... Enfim, acho que os nomes são... o Willow o Willow é uma árvore que é um chorão, né, que o pessoal fala, né, aquela árvore do chorão, e ela tem a ver com o prédio, né, o prédio vai ter bastante vegetação, né, a gente tem uma fachada verde vertical, a parte das garagens a gente fez elas bem ventiladas e abertas e vai ter vegetação ali pendendo, então a árvore com bastante, né, uma árvore que pende bastante, mas com bastante conexão com o prédio, né. Como se fosse lágrimas no prédio, né. Legal. De verde, então... Vai juntar o paisagismo junto com a arquitetura. Isso tem muito, tá muito em alta. Eu vejo muitos projetos que tá trazendo um pouco dessa biofilia ou trazendo um pouquinho dessa... eu vim amadurecendo bastante né, sobre projetos, enfim, e eu sempre sentia muito pesado aqueles volumes de garagem, né? Tu faz um paredão de garagem, né? Como deixar isso mais leve? Então eu vim observando em projetos quando eu viajava, dá para ser assim a solução e tal. E eu passei uma ideia assim para os arquitetos e eles trouxeram com forma de vegetação. Então a gente vai ter grandes canteiros, né? Nas garagens, então a garagem vai ficar bonita e ventilada e a fachada vai ficar bonita e ventilada e com vegetação, né? Então, são coisas que a gente vem trazendo assim, para projeto, porque eu entrego uma qualidade para o cliente, mas eu entrego uma qualidade urbana. E quando tu entrega qualidade urbana, você valoriza o empreendimento. Eu vi em outras cidades, acho que era em Curitiba, eles fazem prédios bem arborizados, assim, com sacadas, mas eles vendem como casas verticais. Isso tem alguma diferença? É só o nome? É só o nome, né? Não muda... É para você ter um jardim lá em cima, nas alturas, né? A gente tem um pouco de receio, né, em relação a algumas coisas de vegetação, porque é complexo lá em cima, né? A gente é da época de prédios que
canteiros antigamente, Samambaia, que não, a gente viu que não funcionava, né? Então, a nossa vegetação vertical é numa sacada técnica que quem vai cuidar dessa vegetação é o condomínio, não o proprietário. Então, a gente tem muito medo de deixar essa responsabilidade para o proprietário quando é fachada, porque tu não sabe se essa pessoa vai cuidar. Ela pode não morar no Brasil, ela pode morar fora, e aí, aquela vegetação, né? Mesmo que tenha irrigação automática, e se a irrigação estragar? E se... Né? Que era então, um ponto positivo, pode ser um negativo, virar, né? Isso, Esses, eu tava lá... raiz no apartamento do vizinho. Mais ou menos. Enfim, eu até observei um prédio desses fora, né? Agora, quando a gente estava viajando em Toronto, com a fachada, exatamente como você falou, com jardins assim que se estendem do apartamento. Daí eu olhei pro meu marido e falei, tá vendo? Como é que não funciona? Porque tinha um que estava completamente diferente. Porque aquela pessoa provavelmente não gostava daquela planta, ela pensou, no meu eu vou trocar. Então tu estraga com a fachada. Então, para nós, projetou. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque eu não sei como que a pessoa vai cuidar. Porque depois que ela é proprietária do apartamento, né? Então, no nosso caso, a gente pensou, não, vamos testar pequeno, né, para ver como vai funcionar, porque daí a responsabilidade fica pro condomínio. Não gostou da vegetação, muda o detalhe ali, né, a gente não estraga a fachada, não perde fachada, né? Perfeito. Então, a gente pensou nessa forma. A gente sempre pensa na manutenção. Não deixar o condomínio custo, tão né? responsável. Isso que vai gerar, né? E que todo mundo olha, querendo ou não. E ao mesmo tempo que foi pensado pelo arquiteto, que foi executado pelo engenheiro, tem que estar naquele padrão, né? Que senão vai ficar muito diferente. Agora eu quero saber de vocês, assim, nós falamos sobre negócio, nós falamos sobre a troca de aprendizado, e o que vocês fazem, tanto o Paulo quanto a Carol, quando não estão trabalhando? Qual que é a forma de lazer, uma maneira que vocês gostam? Porque já falou o nome de planta e tal, eu falei, pô, será que é o caminho do Paulo? Como é que é isso? A gente precisa de alguma forma desconectar também, né? Porque a nossa atividade ela é muito dinâmica e a gente não, né, no dia a dia você não se desconecta, você sai do trabalho, vai para casa, você vê uma notícia, você vê alguma coisa, sempre está ligando com obra. E a obra é diferente de indústria, né? Você fecha a porta, a indústria para, né? As que não trabalham em turno adicional, né? E aí só começa no outro dia. A nossa não. O concreto vai até 8 horas da noite, 9 horas, vaza um negócio, queima a luz. Enfim, tu tá sempre ligado, né? Eu particularmente tenho faço parte de alguns grupos de pesca esportiva. Então, é uma das formas de eu me desconectar. A gente viaja para lugares muito distantes e que, às vezes, a conexão hoje já com o Starlink, já perdi isso aí. Mas a gente ia para Amazonas, no interior da Amazonas, ficava lá uma semana. Então, tu consegue baixar a poeira e desconectar um pouco. Então, eu faço parte de 2 a 3 grupos, às vezes é volátil aí, mas eu tenho 2 grupos permanentes. Faço parte daí isso me dá uma possibilidade de umas 3 semanas por ano, né? Você sair e desconectar completamente. Fora isso, né? Gosto de esporte também, então faço algumas corridas de final de semana para dar aliviada, faço academia, enfim, para se manter também ativo. Faço parte de um grupo de confraria, então a gente se reúne uma vez por mês em desafios também gastronômicos, então a gente também é um momento também de fazer uma descontração e tirar um pouquinho da pressão do dia a dia. Mas eu te diria assim que 12, 15 horas por dia é o normal do dia a dia. Entendeu? Mas tem que ter essas folgas, gosto de viajar também, né? Fazer lazer, ir para lugares assim um pouco mais bacanas, né? Eu desenhei algumas rotas de vinho no mundo, então já fui, né, para o Canadá, já fui 2 vezes na França, em Bordeaux, Borgonha, já fui na Itália, na Toscana. Então, como eu gosto de gastronomia, o vinho também é uma paixão que eu tenho e gosto, né? E agora tenho desenhado aí uma viagem para a Irlanda, lá numa rota de whisky também, que é uma coisa que eu gosto e curto um pouco também. Então tem algumas escapes, né, que a gente acaba fazendo para descontrair um pouco e fazer uma certa descompressão. Novos nomes de prédios à vista. E você, Carol? Eu gosto de correr, né? A gente já se encontrou em algumas corridas.
Então, final de semana, certeza que eu tenho a minha corrida. Faço yoga. Né? Final de semana, durante a semana eu tento. Mas final de semana, certeza absoluta. Eu tenho um aplicativo, faço sozinho em casa, bem certinho. E final de semana eu sempre tento colocar o pé na grama ou na areia, alguma coisa assim, para dar uma descomprimida mesmo. Isso é bacana. Isso é fundamental. Orlandinho, a nossa pergunta que não quer calar aí para os nossos empreendedores. Carol, Paulo, quero ouvir de vocês dois, são gerações diferentes, né? O que é empreender, o que é investir com propósito para vocês? Eu penso que, né, a gente falou muito, né, de cuidados, de respeito ao cliente, por que, né, investir, que resultados, né? E os nossos grandes desafios, né, quando eu comento com as pessoas, é ter investimento de longo prazo, é ter longevidade, tudo isso que a gente falou aqui de cuidados, de construção, de capacitação, é fazer com que essas construções agreguem valor e tenham longevidade. Então, para que isso realmente faça diferença na vida das pessoas, é tomar cuidado quando você vai fazer um investimento, seja com qualquer empresa, né? Olhar histórico, olhar o que já teve de entrega, qual é a satisfação das pessoas, né? Estou falando do meu negócio, né? Do nosso negócio, que é construção, que é investimento imobiliário, mas é um negócio muito atrativo. As pessoas gostam de mercado financeiro também. Eu ainda defendo muito a escritura na gaveta, né? Ali está segura. E desde que você fez essa análise crítica muito firme, né? Viu o histórico construtivo dessas empresas, e essas empresas satisfizeram os seus clientes com resultado, com agregação de valor, com toda certeza é um investimento com propósito definido, com propósito de vida, com propósito de resultado econômico, financeiro, e aí a pessoa com toda certeza não vai errar. Então, eu acho que o cuidado e olhar o histórico das empresas com que você faça esse tipo de investimento vai te trazer esse resultado que você almeja. Perfeito, maravilha. Carol? Eu ia ser um pouco mais direta, eu ia falar investir com a Proma. O que é investir com propósito? Pô, falamos de propósito tanto aqui, né? Boa vendedora também. A gente investe na gente mesmo, né? Então, eu acho que é sobre isso, né? Olhar empresas sólidas, né? Que fazem entregas, que estão na cidade. E tem boas empresas também. Tem boas empresas, né? Enfim, mas a gente acredita muito no que a gente realmente faz com propósito o nosso produto, faz com amor, faz com carinho. Todo Proma tem amor. Todo Proma tem amor, porque você lê Proma de trás pra frente tem a palavra amor. Então, literalmente, é a nossa essência, é sobre isso. Muito legal, parabéns, hein? Obrigado, né? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite também, né? Foi um prazer falar um pouquinho da nossa história. E a gente está sempre aberto aí para evoluir e fazer com que a nossa sociedade cresça, né? Cada vez mais, hein? Com bons propósitos, né? E que a gente encontre a felicidade onde a gente está, né? Seja na nossa moradia, no nosso trabalho, na amizade das pessoas, né? Isso é o que nos move, ter a felicidade, bons amigos, né? E vida longa para todos nós. Sensacional. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carol. Pessoal aqui, os responsáveis pela Proma, vocês já vão acompanhar o endereço aqui, né, para dar aquela espiada no Insta, nas redes sociais. Pode dar uma conferida aqui com a gente no Investidor com Propósito. A Carol também é a atual presidente da Associação Comercial de Jaraguá do Sul. Batemos esse papo legal, fechando mais uma edição do Investidor com Propósito. Orlandinho, Luiz Sérgio, até o próximo programa, que esse também foi sensacional. Foi muito legal. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Até.